Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Clesiano, eu estou aqui na BR Advocacia, juntamente com a doutora Bruna, advogada e especialista em direito securitário. O vídeo de hoje é para apresentar um pouquinho para vocês as principais dúvidas dos nossos clientes aqui dentro do escritório quando se trata de RCF, Responsabilidade Civil Facultativa. Doutora, uma das nossas principais perguntas é o que é o RCF, como funciona o RCF? O RCF ele é uma cobertura contratada nos seguros de automóvel. Então, quando eu vou contratar o meu seguro de automóvel, eu posso aderir à cobertura de responsabilidade civil facultativa. Para que serve essa cobertura? Para quando eu causar um dano a alguém, por exemplo, eu estava andando com o meu automóvel e atropelei um ciclista. Essa cobertura serve para sanar os danos desses ciclistas. Doutora, qual é esses danos? Seriam os danos corporais, danos estéticos, dano moral, lucros cessantes, dentre outros danos causados em decorrência daquele evento danoso. Compreendi. Outra dúvida que é questionado também quando o nosso cliente vem aqui com a pólice em mãos, com a pólice do seguro dele, o seguro alto dele, né? Quais coberturas de fato vai se ter direito em relação ao acidente de trânsito? Como é que ele pode descobrir, né, você que está assistindo em casa, pegar a sua pólice em mãos, como é que ele pode verificar se essa pólice que ele tem possui sim responsabilidade civil ou não? Então, quando você contrata um seguro alto, também você pode escolher as coberturas que você quer contratar. Lá vai estar especificado na sua pólice. Danos materiais, a terceiro, responsabilidade civil facultativa, essa cobertura é para terceiro, né? No terceiro, no caso, é a vítima do acidente de trânsito. Vai ter, dentre outras coberturas, que seriam o APP, por exemplo, que é uma cobertura para pessoas que estão dentro do veículo segurado, que também, se ela se machucar, quando ela estava nesse acidente junto com o segurado, vai cobrir os danos corporais dela. Ela pode ter lá também a cobertura de despesas médicas e hospitalares a terceiros, então depende muito o que ela contratou. A morte, né, a morte do passageiro, do veículo dela, a cobertura morte, que entra também dentro dos danos ali causado ao terceiro. Então, na sua pólice vai estar especificado cada cobertura que você contratou e o valor que você paga para cada cobertura daquela lá e qual é o capital segurado de cada cobertura, né? Por exemplo, eu contratei a responsabilidade civil facultativa no valor de R$100 mil. Então, o dano da pessoa que você atropelou, ela não pode exceder de R$100 mil. Ou até pode exceder, porém a seguradora só vai cobrir até aquele teto. O que exceder daquele teto fica sob responsabilidade de quem causou o evento danoso, né? No caso, o segurado, nesse caso. Sim, compreendi. Isso tanto na esfera administrativa ou judicial, né? Ou judicial, exatamente. A gente primeiro sempre tenta fazer de forma administrativa, né? Como que a gente faz? A gente entra em contato com o segurado, solicita para ele o nome da seguradora dele, o número do sinistro dele, se ele está de acordo em estar acionando. Ele estando de acordo em acionar, a gente liga no 0800 da seguradora e abre o sinistro do terceiro, tanto para ressarcir os danos materiais e a responsabilidade civil facultativa. Lembrando que são coberturas diferentes, tá? Dano material e o RCF, que a gente chama. O material, ele vai cobrir ali a moto, o capacete, celular, muitas vezes que estragou roupa, né, durante o acidente, que é o dano do veículo, e os danos acessórios, que a gente chama. E o RCF, ele vai cobrir a parte da lesão corporal que a vítima teve. Ela vai cobrir os lucros cessantes, por exemplo, que são as perdas laborativas, que são os valores que ela deixa de angariar nesse período que ela vai ficar afastada em decorrência do acidente, e os danos estéticos, muitas vezes, e o dano moral, né? Porque, querendo ou não, quando você sofre um acidente, automaticamente fica caracterizado um dano moral para aquela vítima. Sim, compreendi. Outra pergunta aqui seria em relação, doutora,
ao termo PT, que a gente escuta, né? Ah, determinado veículo deu PT. Quando se trata de um PT, num acidente de trânsito, perante a apólice de seguro, ela cobre tanto o veículo da pessoa que é segurada e da vítima também? Como é que funciona? Sim, porque o que acontece? Quando eu contrato lá o meu seguro, ele vai ter os danos materiais do segurado e ele vai ter os danos materiais do terceiro. Então, se eu contratei 100 mil para o meu carro, eu vou ter direito a receber até 100 mil. Se eu contratei 100 mil para o terceiro vai ter direito de receber até 100 mil. Lembrando que em caso de perca total do veículo, as seguradoras elas indenizam a tabela FIPE do veículo ou a média monta de mercado que a gente chama. Então, é feito uma pesquisa perante a seguradora, né? Eles vão ver qual é o veículo que foi dado a perca total e vão indenizar ou a tabela FIPE desse veículo ou a média monta de mercado que a gente chama, mas não pode fugir muito da tabela FIPE. Então, nesse caso, o terceiro vai receber o valor integral do seu veículo em caso de indenização, né? Lembrando que nesses casos a seguradora é como se ela comprasse o seu veículo. Então ela vai recolher esse bem, vai levar para o pátio dela e vai te indenizar o valor. Caso esse veículo esteja financiado, algo nesse sentido, ou tiver débitos também perante o Detran, lembrando que a seguradora ela vai deduzir esses débitos, tanto do financiamento ou de débitos que estejam em aberto no Detran, e o restante ela vai pagar para a vítima do acidente ali, né, para o terceiro. Compreendi, entendi. Uma última pergunta aqui, já para a gente quase encerrar o vídeo, em relação, né, a gente comentou agora em relação à perda total e que o veículo de fato é indenizado 100%, mas a gente escuta às vezes falar determinado acidente de trânsito, o B pagou a franquia do A, né? É uma possível fraude, né? Como é que funciona perante as seguradoras, né, essa situação? Eles de fato avaliam, eles fazem algum tipo de auditoria para, de uma certa forma, verificar se ocorreu ou não fraude nesses acidentes de trânsito específico, quando se trata aí de um PT, um 100% de indenização? Sim, só antes de adentrar nessa questão ali das fraudes, lembrando que a franquia, ela perante as seguradoras, é só quando o segurado ele vai consertar o próprio veículo. Para danos a terceiro, tanto o material quanto a parte do RCF ali, não tem custo nenhum para o segurado. Ele aciona o seguro dele e ele não vai precisar pagar nenhuma franquia para que a seguradora dele indenize essa vítima do acidente de trânsito. E sim, existe uma forma dentro da seguradora. Algumas seguradoras, quando elas desconfiam de algo relacionado à fraude, é feita uma auditoria administrativa nesse processo. A seguradora nomeia uma empresa especializada, um auditor, que vai atrás das informações. Ela busca se o BO é verídico, ela vai nos hospitais verificar se realmente essa pessoa deu entrada no hospital, se ela teve a lesão, se o prontuário é verdadeiro. Muitas vezes vai até a casa da vítima de acidente de trânsito para averiguar se realmente aquele acidente foi verdadeiro. Existem sim essa questão da auditoria dentro das seguradoras. Pode ser sim investigado então, né? Pode ser investigado sim. Compreendi. Para finalizar agora, doutora, e quando de fato o segurado ele é culpado, mas ele não assume essa responsabilidade, o que de fato pode ocorrer? Então, nesses casos, como a gente sempre tenta uma forma administrativa e o segurado ele não se declara culpado pelo acidente, a gente só tem uma opção, fazer de forma judicial, que aí é a chamada indenização de acidente de trânsito. Nesse caso, muitas vezes, como a gente já sabe a seguradora, a gente chama no polo passivo da ação tanto o segurado quanto a seguradora, porque eu não posso ingressar com uma ação diretamente contra a seguradora. Então, a gente chama o segurado e a seguradora explana os fatos de como realmente aconteceu o acidente, né, as provas que a gente tem, e aí vai para um judicial e cabe ao juiz, né, decidir aí no decorrer do processo judicial de quem cabe a culpa por esse acidente.
sendo daí o segurado culpado pelo acidente perante o juízo, vai ser até o limite da apólice, e se exceder o limite da apólice desse segurado, ele é responsável por indenizar o restante do valor da condenação, né? E numa ação judicial também, a gente consegue cobrar todos os danos, que são eles danos corporais, que é a lesão que o cliente teve, né, que é o famoso IPA, os danos estéticos, que é se eu passei por um tratamento cirúrgico e fiquei com uma cicatriz muito feia na minha perna, o dano moral, os lucros cessantes, e lembrando, dependendo do caso, pode ocorrer até uma pensão aí, né? Às vezes o segurado teve umas lesões muito graves e acabou ficando incapacitado por tempo indeterminado para o trabalho, muitas vezes ele não vai conseguir retornar ao mercado de trabalho, o causador do acidente ele pode ser condenado a uma pensão vitalícia ali, né? Bacana, interessante. Novamente estamos aqui com a doutora Bruna, especialista em direito securitário. Agradeço a atenção da doutora, agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até agora. Nos siga nas redes sociais BR Advocacia e ficamos à disposição até o próximo vídeo.